Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, tamo junto, Mengão. Terra de ninguém, é isso aí, é isso que tá virando Flamengo, terra de ninguém. Os caras falam, os caras conversam, os caras falam um monte de coisa, não tá nem que possa repercutir. E o pior de tudo, além de falar, além de soltar maribondo pra todo lado, ainda não se preocupam em manter o negócio pelo menos em sigilo. Eles divulgam, né? Vamos falar da nova novela do Flamengo, é isso mesmo, a nova crise, toda semana uma nova. Toda semana uma nova, porque é Flamengo, né, irmão? Flamengo sem crise não existe. Então vamos lá. Agora a vez é o nosso querido Dela Cruz. Vamos falar sobre Dela Cruz, vamos falar sobre Flamengo e RB, que acontece hoje, quarta-feira, às 21h30. Jogo dificílimo, né? Vamos falar do nosso querido Wesley, né? Que o Flamengo tá segurando o cara. Vamos falar também do nosso querido Saul, que chegou no Rio de Janeiro, né? Na finalzinho tarde e noite de ontem. Vamos falar de tudo que vem acontecendo no nosso Mengão. Então, se você está chegando agora, deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos, que é muita coisa pra gente falar hoje, hein? Nosso Flamengo não sai, não sai de uma crise, não sai de uma confusão. É impressionante, irmão. Como que o Flamengo consegue conturbar, né, os bastidores do time? O próprio Flamengo, ele consegue gerar crise dentro dele. No início do ano, quando o BAP demitiu uma galera do setor da saúde lá, né, os médicos e meio mundo de gente que foi embora, muita gente questionou e aí falaram, não sei o que, profissionalismo, tal, trouxeram o Runco de volta, né, e o Runco já tinha sido médico no Flamengo por muitos e muitos anos, e ele retorna. Aí ele já teve um gravezinho no início do ano, e agora ele solta a pérola. Aí eu pergunto pra vocês, num grupo de WhatsApp onde tem um monte de diretores, pessoas importantes da parte, vamos dizer assim, administrativa do Flamengo, o cara solta uma pérola condenando simplesmente o Dela Cruz, afirmando, né, com todas as letras que o Dela Cruz não tem condições mais de jogar em alto nível, no nível competitivo. Ele comenta, né, na sua fala que uma negociação para o Dela Cruz só se o clube futuro não tivesse interesse que ele disputasse em alto nível. Então, ou seja, ele condenou o jogador. Tipo assim, ele tá no Flamengo, beleza, tem contrato a cumprir, mas não joga mais em alto nível. Não consegue mais jogar de modo competitivo porque o joelho do cara tem um problema crônico e não tem o que se fazer. E já tem um outro problema no outro joelho também. Os caras conversarem no grupo, a botar a opinião dele como médico, assim como a assessoria do próprio Dela Cruz falou que iria investigar e averiguar os fatos de que se é a, vamos dizer assim, a definição da situação do Dela Cruz que o Runco colocou em jogo é o que ele acha, beleza. Agora, se é o que o time acha, se é o que a instituição do Flamengo acha, se é o que a diretoria, os preparadores físicos e os fisiologistas, todo mundo lá, os responsáveis pela área de saúde do Flamengo acham, entendem que o Dela Cruz não consegue mais competir, então os caras vão tomar as medidas cabíveis, né? Tirar o cara do Flamengo, simples assim. É... A gente fica assustado, porque a que nível de grupo, de diretores que os caras estão vazando informações? Primeiro com Pedro, agora com Dela Cruz. Eu acredito que um grupo de diretores do WhatsApp não tem um orelha nesse grupo. Então quem é que tá vazando? Falava-se tanto no X9 que ia acabar, que ia fechar o CT, que isso, aquilo, outro. O BAP foi lá e entregou a chave do departamento de futebol na mão do Boto, né? E, eu quero que você controle tudo e que acabe os vazamentos. Só que os vazamentos agora não é mais de escalação. Os vazamentos agora não é mais de treinamento. Os vazamentos são coisas piores, né? Que afetam diretamente certos jogadores importantes do elenco. Perturba todo mundo, o clima fica pesado e aí o técnico tem que se virar em dois para poder reverter toda a situação com o jogador. Imagina o coitado do Dela Cruz que queria estar jogando, mas, pô, questão de saúde, o cara não pode. Imagina a cabeça do cara, pô, gastaram uma grana por mim e não posso retribuir em campo. A gente sabe que o Dela Cruz fisicamente bem, o cara joga demais, acrescenta muito no elenco. E aí o Runco foi muito infeliz. Tudo bem, pode ser o que ele acha como médico, mas com o porquê que vazaram, né? E aí mais uma labuta para poder se desenrolar
num momento tão importante no Campeonato Brasileiro aí, que é o retorno pós-mundial. E a gente fica naquela, né? Qual o intuito da pessoa vazar uma informação dessa? Qual o intuito dos caras vazarem a mensagem dessa? Toda a reportagem do, do GE não tem citando da onde surgiu a fonte. Apenas fala que foi do grupo de diretores do Flamengo que fazem parte lá da base aliada do BAP, que criticaram a contratação na época, né? Então, quem foi que vazou? Alguém vazou, cara. Mas aí o GE não cita, né? O possível vazamento, quem foi que descobriu essa informação ou que recebeu essa informação, né? E a gente fica naquela, mais uma quizumba que o clube de resgates do Flamengo tem que passar e jogar no meio da crise, no meio da turbulência. Um jogo difícil, um jogo difícil hoje contra o RB, né? Então é complicado, é complicado. Esperamos que o Dela Cruz, assim como ele postou, né? Ele possa dar a volta por cima aí, que ninguém limite o que ele possa fazer, né? Então a Rascaeta também ficou chateado, o Flamengo soltou nota, assessores e representantes do Dela Cruz soltaram nota, e vamos ver o que acontece. Vamos ver se a gente acha se a diretoria do Flamengo, né, o BAP, que bateu tanto no amadorismo de Landim Brás, tá terrivelmente fazendo pior do que os caras, porque os caras só têm 6 meses e estamos no dia 23 de julho, né? Então, vamos lá, os caras têm 6 meses e 23 dias no comando do Flamengo, já fizeram um monte de caca. Um monte. Inclusive, nós já vamos falar agora da outra caca que a diretoria vem fazendo, de segurar o Wesley e não liberaram para Roma. Aí o argumento do BAP é que só liberaria o jogador se tivesse um substituto para ele. Mano, desde janeiro a gente sabe que o Wesley iria receber proposta. Porque não já estaria mapeado um lateral provável substituto pro Wesley. É muito amadorismo, pô. É muito amadorismo de verdade. Não dá pra entender. Aí, ou seja, a Roma fica indignada de lá, o cara fica insatisfeito de cá. O Felipe Luiz tem que contornar toda a situação, não pode contar com o jogador porque se ele machucar trava tudo. O clube precisa, aspas, do valor. E aí os caras, vamos mapear um lateral agora. Detalhe, precisa ser brasileiro porque o número de estrangeiros já bateu com a chegada do Saul. A gente também já vai falar sobre isso. Então, a diretoria do BAP, que falou tanto em profissionalismo, tem tomado decisões totalmente amadoras, né? Fala aí pra mim, comenta aí, o que você acha desse comando do BAP, do Boto, dessa galera toda que ele botou lá dentro, do Runco, o que você acha dessa galera toda aí? Deixa aí nos comentários. Você acha que os caras estão sendo muito amadores? Muito? Ou tá pior ou tá igual a galera do Landim do Brás? Pra mim tá pior, tá? Eu não lembro de Landim Brás ter situações como tiveram com o Pedro e com o Dela Cruz e essa situação tosca aí de segurar o Wesley. Pode ter o Landinho e o Braz, não tô defendendo eles, tá? Só que os caras, o problema deles era demora na contratação. E a demora na contratação do Flamengo também tá continuando do mesmo jeito, né? 12 dias de janela para chegar ao Saul. E então é isso. Carrascal acertou, mas aí, o Flamengo tá esperando nos próximos dias o jogador chegar. Por qual motivo? Documentação, irmão. Então, o Flamengo acerta com o Saul. Chegou no Rio de Janeiro ontem à noite, né? Por volta aí, sei lá, 7 horas, 7, 8 horas da noite. Cadê aqui? Na verdade, ele chegou agora por volta de 5 horas da tarde, né? Saul chegar ao Rio de Janeiro para ser o primeiro reforço do Flamengo na janela. O Carrascal já estava acertado, falta um anúncio oficial, né? O cara estava indo para a Turquia, como nós falamos ontem. Então é isso. Primeiro reforço do Flamengo na janela chegou no Rio de Janeiro. Ai, 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 ai. O que dizer do nosso Flamengo, né? Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Então, como vai ter um possível substituto do Wesley, ainda não se falaram em nomes, né? Mas tem que ser brasileiro. Acredito que o Flamengo vá atrás de algum brasileiro na Europa ou até mesmo na Série B da vida. Não sei. Os principais laterais já fizeram 7 jogos pelo Brasil, então não podem defender outros times no Brasileirão. Então o que resta é jogador de Série B ou algum outro jogador brasileiro fora do Brasil. Lembra de algum lateral direito brasileiro fora do Brasil que esteja jogando bem? Eu não lembro. Então é isso, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos dessa novela da janela de transferências do Flamengo.
Flamengo fecha novo patrocínio para espaço vago que estava há 7 meses na camisa sem ninguém ocupá-lo. Acordo com a empresa Rapvida e Solution será votado no próximo dia 30 e completará o uniforme. Somados, os espaços da camisa chegarão a mais de 250 milhões de reais. O valor ainda é mantido em sigilo, a propriedade estava vaga desde a virada do ano, né, quando chegou ao fim do contrato do Mercado Livre, que pagava cerca de 22 milhões por ano para estampar sua marca no espaço. Todas as vezes que o Flamengo renova algum patrocínio, ele sempre renova com um valor acima do anterior. Então, provavelmente, que esse novo patrocínio seja aí na casa de 23 milhões para cima, né? A camisa do Flamengo se tornando aí as mais valiosas do Brasil, não é isso? RB Bragantino e Flamengo, 9h30 da noite. Nosso querido De La Cruz não foi relacionado, já era previsto, né? Depois disso tudo, o cara não tinha nem cabeça e nem perna também, né, para jogar. Mas vamos lá, relacionados do Flamengo para o jogo: Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Salles, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebola, Everton Araújo, Varela, Guilherme, João Alves, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Rossi, Vinha, Wallace, Ian e Wesley. Então, com os desfalques, Danilo, Alexandre, Eike Pulgar e toda mais uma galera aí que tá aí fora do Flamengo, provavelmente que o Wesley não entre de titular, então a escalação do Flamengo provavelmente seja Rossi no gol, na linha defensiva os Léos, Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral direita Varela, na lateral esquerda eu acredito que ele comece com o Vinha, ou ele improvise alguém na lateral esquerda, né? Ele pode jogar o Léo Pereira na lateral esquerda e começar com alguém na zaga junto com o Léo Ortiz, o menino Cleiton, por exemplo. Aí no meio campo vai ter Alan, Jorginho, Arrascaeta, na frente Luiz Araújo. Acredito que ele comece com o Alacinha novamente e na ponta esquerda com o Everton Cebolinha. Ou o Bruno Henrique, né? Ou o Bruno Henrique centralizado e alguém caindo pela esquerda. Como o Bruno Henrique está retornando de suspensão, né? Então eu acredito que ele possa começar como titular no lugar do Everton Cebola. O Flamengo vai todo, vamos dizer assim, remendado contra o RB Bragantino. Não é um jogo fácil. Nos últimos jogos nós tivemos alguns empates de 1-1, uma derrota de 4-0 e uma derrota de 1-0, se não me engano. Então é um jogo muito difícil. Os caras sempre fazem o jogo duro contra o Flamengo lá, mas precisamos vencer. Precisamos vencer porque o Cruzeiro vai jogar contra o Corinthians e o Corinthians está naquela draga, né? Então, atraso de salário, aquela confusão toda na diretoria. Então, também os caras estão naquela corda bamba. O Dorival Júnior já, como eu posso dizer, já está na corda bamba lá. Então, acredito que o Cruzeiro vença seu jogo e o Flamengo precisa também vencer fora para não deixar os caras se distanciar. Infelizmente, né, os caras conseguiram arrumar mais uma crise para o Flamengo. Mas meu palpite para o jogo é Flamengo 2-1 contra o RB. Beleza? Deixa seu palpite aí. Você acha que o Flamengo ganha hoje do RB? Deixa seu palpite aí, meu palpite é 2-1 pro Flamengo. Entendeu? Forte abraço, até mais, tamo junto, Mengão. Valeu, galera. Fui!